Pare. Sim, você. Não foi o algoritmo que te trouxe aqui, foi uma interceptação. Eu sei o que você pensou minutos antes de abrir este vídeo, que ninguém via, que o tempo havia acabado e que o seu nome tinha sido riscado da lista. Pois saiba, esta frequência foi desenhada exclusivamente para os seus ouvidos agora. Você sente esse peso agora, não sente? Há uma pressão constante na base do seu pescoço, como se estivesse carregando um fardo invisível que não pertence a você. Não é cansaço físico, é o peso de uma expectativa que foi frustrada repetidas vezes. Você tentou ajustar a postura, mas o peso permanece, porque ele é um sinal de que você está carregando o destino de uma geração inteira sozinho. As madrugadas têm sido o seu campo de batalha mais silencioso e cruel. Sistematicamente, entre as 3 e 4 horas da manhã, você desperta com o coração acelerado, sem um motivo aparente. O silêncio do quarto se torna ensurdecedor e a ansiedade tenta sussurrar que o seu amanhã será apenas uma repetição amarga do seu ontem. Deus está te acordando nesse horário porque é o momento da vigília real. A dor que te consome é ver todos ao seu redor avançando enquanto você sente que está apenas andando em círculos no deserto. Você celebra a vitória dos outros, mas, no fundo do seu peito, existe um nó seco na garganta que surge toda vez que você tenta planejar o próprio futuro. Esse nó é o espírito da esperança adiada tentando adoecer o seu coração para que você desista antes de governar. Você pode ter clicado por curiosidade, mas o céu chama isso de convocação estratégica. No vasto oceano de informações digitais, esta mensagem foi programada para te encontrar exatamente no segundo em que você decidiu que não suportaria mais um dia de silêncio. Nada neste encontro é coincidência ou erro de sistema. É uma operação de resgate para alguém que estava prestes a se tornar invisível para si mesmo. O algoritmo que você julga ser matemático foi, na verdade, um instrumento nas mãos do Criador para cruzar os nossos caminhos hoje. Deus utiliza as ferramentas deste mundo para entregar os decretos do reino aos seus escolhidos. Enquanto você achava que estava apenas navegando sem rumo, o Espírito Santo estava rastreando a sua localização espiritual para entregar esta palavra de ordem. Fique atento, pois o que virá agora mudará a sua percepção. Eu ainda não te contei a coisa mais importante que Deus me ordenou te entregar, mas o que você precisa entender agora é que o seu anonimato não foi um esquecimento. O que você chama de atraso, o céu chama de calibração de autoridade. Há algo profundo sendo construído na sua estrutura interna que você ainda não consegue ver, mas que será o alicerce da maior promoção da sua vida em breve. Você faz parte de um grupo extremamente reduzido de pessoas que foram separadas para este exato momento da história humana. Não é para todos. A frequência deste vídeo é irritante para quem não tem o chamado, mas é melodia para quem, como você, é um remanescente. O fato de você ainda estar aqui ouvindo estas palavras prova que o seu espírito reconhece a assinatura divina nesta voz que te fala hoje. Você foi escolhido não pela sua capacidade de suportar a dor, mas pela sua disposição em permanecer fiel durante o isolamento forçado. Deus te colocou em uma espécie de quarentena espiritual para que o ruído do mundo não contaminasse a semente do governo que ele plantou em suas mãos. Você é um arquiteto de gerações que estava sendo forjado na escuridão para brilhar com uma intensidade que ninguém poderá apagar. A revelação que está prestes a ser liberada aqui vai desmantelar cada mentira que o inimigo plantou na sua mente durante os últimos 6 meses. Prepare-se, pois o ciclo de humilhação e ocultação que te cercava acaba de ser rompido por um decreto superior. Você sairá deste encontro com uma clareza que jamais teve sobre o porquê de cada porta fechada e de cada lágrima derramada no segredo do seu quarto. Antes de prosseguirmos para o segredo que vai destravar a sua semana, preciso que você faça um primeiro micro-compromisso de reconhecimento. Se você sentiu um calor ou um arrepio agora, digite "Eu sou o Filho" nos comentários como um sinal de que você aceita essa interceptação divina. Há uma palavra hebraica milenar que explica exatamente o que Deus está fazendo com você no silêncio, e eu vou te contar agora.
A revelação que começou a se desenrolar na sua frente não é um exercício de adivinhação, mas um mapeamento de território espiritual profundo. Você está entrando agora em uma zona de validação técnica, onde o céu vai confirmar através do seu próprio corpo e das circunstâncias que cercam a sua vida que esta mensagem não poderia ser destinada a outra pessoa. É o momento exato em que a dúvida morre e a certeza de que você foi marcado para um tempo de governo começa a pulsar com uma força que você não sentia há anos. Não se assuste com a precisão cirúrgica do que eu vou te dizer a partir de agora. Se você sentiu que o ar ficou subitamente mais denso ao seu redor, ou se uma paz inexplicável começou a lutar contra a ansiedade que te trouxe até aqui, é porque a verdade está batendo à porta da sua percepção. A confirmação não vem apenas pelas minhas palavras, mas pela reação imediata do seu espírito ao reconhecimento da assinatura do seu Criador nesta frequência. O primeiro sinal que valida a sua eleição é esse peso persistente na base do seu pescoço, que te persegue há semanas como um fardo físico real. Você já tentou massagens, já trocou de travesseiro, já tentou todos os recursos humanos, mas a sensação de carregar uma carga invisível permanece ali, tesa e constante. Saiba que o que você sente não é uma carga de opressão ou estresse, mas o peso de um manto de autoridade que está sendo ajustado aos seus ombros para a próxima estação. Deus está alargando a sua capacidade de suporte porque a promoção que vem sobre você exige uma estrutura de governo que o seu antigo eu simplesmente não conseguiria sustentar. Isso tem acontecido com você, não tem? O segundo sinal é a interrupção sistemática e violenta do seu sono entre as 3 e 4 horas da manhã. Você acorda bruscamente, com o coração acelerado e a mente em um estado de alerta total, como se estivesse prestes a enfrentar um perigo eminente no meio da escuridão. O que o inimigo tenta rotular como uma crise de ansiedade noturna, o Espírito Santo chama de convocação estratégica para a vigília real. Nesse horário, o ruído do mundo está em seu nível mais baixo, e o céu está tentando sincronizar os batimentos do seu coração com o ritmo dos decretos divinos que estão sendo liberados. Você não está doente. Você está sendo treinado para discernir o movimento do mundo invisível enquanto a multidão dorme. Existe um terceiro sinal, um nó seco e incômodo na garganta, que surge toda vez que você tenta verbalizar seus sonhos mais profundos ou planejar os próximos passos da sua jornada. É uma sensação de obstrução física, como se as palavras se perdessem ou fossem bloqueadas antes de serem proferidas. Esse nó não é uma mordaça do adversário, é uma trava de segurança instalada pela mão de Deus. Ele está retendo a sua fala para que você não gaste a sua semente profética em solos inférteis, ou com pessoas que não têm acesso ao seu destino. Deus está cultivando em você um silêncio sagrado, garantindo que, quando a sua boca finalmente se abrir, a sua palavra não seja um simples eco, mas um decreto que altera a realidade física ao seu redor. O quarto sinal é um formigamento súbito e uma sensação de calor intenso que percorre as palmas das suas mãos em momentos de oração ou até mesmo durante o trabalho comum. Às vezes, você sente que suas mãos estão inexplicavelmente pesadas ou que há uma eletricidade percorrendo os seus dedos sem qualquer motivo biológico aparente. Isso é o que o céu classifica como unção represada. É o sinal físico de que há um poder de cura, de criação e de prosperidade acumulado em você, que ainda não encontrou o seu canal de saída devido ao tempo de isolamento. Você é uma ferramenta de intervenção divina que passou tempo demais na caixa de ferramentas, e o motor da sua missão está começando a girar em alta rotação, exigindo manifestação imediata. O quinto e último sinal de validação são os seus olhos que queimam de um cansaço estranho, mesmo após uma noite em que você, por milagre, conseguiu repousar. É uma queimação persistente, como se houvesse uma poeira fina sob as pálpebras, uma fadiga visual que colírio nenhum consegue aliviar por completo. O segredo espiritual por trás dessa sensação é que a sua visão profética está sendo dilatada à força. Você está começando a enxergar o que está por trás das máscaras sociais e das situações de conflito
e esse ajuste de foco espiritual consome uma energia vital imensa. Deus está trocando as suas lentes humanas limitadas por olhos de águia, para que você antecipe os ataques do adversário e enxergue a provisão onde todos os outros veem apenas escassez absoluta. Esses sinais, quando analisados em conjunto, formam a biometria espiritual da sua eleição. Você achava que estava sucumbindo ao esgotamento mental, que a sua saúde estava falhando de forma misteriosa ou que a sua mente estava pregando peças cruéis em você. Mas a verdade libertadora é que o seu corpo é o primeiro sensor a reagir ao novo protocolo de autoridade que o céu está instalando na sua vida agora mesmo. O desconforto e as sensações estranhas que marcaram os seus últimos 6 meses foram, na verdade, os sintomas de uma transformação estrutural necessária para o nível de glória que Deus está prestes a liberar sobre a sua linhagem. Observe atentamente como esse padrão de desconforto físico precedeu todas as grandes viradas na história dos escolhidos de Deus. Antes de uma manifestação pública de poder, sempre houve uma calibração interna que parecia, aos olhos naturais, um processo de enfraquecimento. O que você interpretou como uma fase de má sorte, cansaço crônico ou um deserto sem fim, é o período de testes de resistência onde a sua integridade está sendo provada no fogo. Deus nunca testa a nossa capacidade de vencer por esforço próprio. Ele testa a nossa capacidade de permanecer em pé e fiel quando nada parece fazer sentido e o corpo clama pela rendição. Você foi separado deste mundo para ser um remanescente fiel, alguém que carrega a memória viva do futuro em um presente que tenta desesperadamente apagar as promessas do Criador. Por isso, a sua experiência sensorial e espiritual é tão distinta e solitária em comparação à maioria das pessoas que te cercam. A validação que você recebe hoje serve para te dar a licença emocional definitiva de parar de se comparar com quem não carrega o seu peso de glória. O seu caminho é necessariamente único, porque o seu destino exige uma exclusividade de acesso que a multidão jamais teria estrutura para suportar. Eu ainda não te contei a parte mais profunda desta mensagem, mas eu prometi que revelaria algo que mudaria a sua percepção sobre o silêncio de Deus. Existe uma palavra no hebraico original, uma palavra carregada de um poder milenar e uma frequência de unificação que define com precisão milimétrica exatamente o que você viveu durante este período de isolamento forçado. É uma palavra que a maioria das traduções modernas ignora, por ser profunda demais para o consumo rápido, mas ela contém a chave mestre para você entender por que o isolamento foi a sua única alternativa de sobrevivência. Essa palavra oculta é o segredo que separa os que apenas visitam a presença de Deus, esporadicamente daqueles que se tornam uma fusão indivisível com Ele. Ela explica com clareza por que cada porta que você tentou abrir nos últimos meses foi trancada por dentro, com uma força sobrenatural, e por que pessoas que você considerava pilares na sua vida se tornaram estranhas em um piscar de olhos. O que você chamou amargamente de solidão, o céu deu um nome técnico e sagrado, uma categoria de existência que poucos seres humanos têm o privilégio de experimentar enquanto ainda caminham nesta terra. Estamos agora cruzando a fronteira para entrar no núcleo desta revelação. O que eu vou te entregar a seguir é a mecânica espiritual por trás de cada lágrima silenciosa que você derramou no escuro do seu quarto, achando que estava sendo esquecido. Fique comigo, não desvie o olhar, pois a compreensão desse conceito hebraico é o que vai transformar o seu ato de malhar o trigo no lagar em um decreto de governo sobre circunstâncias impossíveis. O véu está prestes a ser removido e você verá com uma clareza absoluta que o seu isolamento nunca foi um castigo divino, mas sim o seu maior e mais precioso investimento estratégico. Você acredita lá no fundo da sua alma que o silêncio que Deus impôs sobre a sua vida nos últimos 6 meses é um veredito de reprovação final e irrevogável. Você olha para o teto durante as vigílias e não ouve nada além do pulsar da sua própria ansiedade. Abre a sua Bíblia e as páginas parecem mudas, como se o autor tivesse se retirado do texto para nunca mais voltar.
e tenta orar, sentindo que as suas palavras batem no teto e voltam para o seu peito como chumbo pesado. Essa ausência prolongada de resposta te convenceu, de forma quase definitiva, de que o seu nome foi riscado da lista de prioridades celestiais e que o Criador desistiu de investir na sua história. Eu entendo perfeitamente por que você pensa assim, pois na lógica fria do mundo dos homens, o silêncio é sempre o prelúdio doloroso do abandono e da indiferença. Quando um pai para de falar com um filho, ele está sinalizando uma retirada emocional. Quando um amigo se cala por meses, a amizade esfriou até o ponto de congelamento. Quando o mercado se silencia diante de uma proposta, o interesse acabou. É razoável e perfeitamente humano interpretar a mudez divina como um sinal biométrico de que o seu tempo passou e que a sua candidatura ao governo foi silenciosamente descartada pela corte celestial por alguma falha que você ainda não compreende. Mas a verdade profética que eu carrego hoje é exatamente o oposto da sua percepção natural, e eu estou aqui para inverter essa lógica com autoridade agora mesmo. Deus não para de falar quando desiste. Ele para de falar quando está trabalhando na estrutura profunda que sustentará a bênção. O silêncio não é a ausência de Deus, é a presença dele em modo de construção pesada, onde o ruído das máquinas de guerra espirituais e o foco absoluto do arquiteto impedem as conversas triviais de corredor. O arquiteto não conversa com o morador enquanto está cimentando as fundações que impedirão o prédio de desabar no futuro. A implicação imediata para a sua vida é devastadora para o medo que tentou te paralisar. Quanto maior o silêncio, maior é a obra de engenharia soberana que está sendo executada na sua base agora. Deus está instalando vigas de autoridade e colunas de caráter inabalável que você ainda não consegue ver com os olhos naturais, mas que serão as únicas estruturas capazes de sustentar o peso da glória que será liberada sobre a sua casa. Pare de temer o silêncio como se fosse um deserto de abandono e comece a respeitar a intensidade sagrada do que está sendo construído sob os seus pés enquanto você espera. Para você entender a natureza técnica desse silêncio e do isolamento que te cercou de forma tão brutal ultimamente, preciso te revelar uma palavra no hebraico original que guarda o segredo da sua sobrevivência. Existe uma frequência vibratória em uma expressão milenar que explica por que cada porta foi trancada por dentro e por que você se sentiu um estranho no ninho em todos os ambientes que frequentou. Essa palavra é a chave mestre para destravar a sua percepção e transformar a sua solidão em um investimento estratégico de alto nível, revelando que o seu isolamento foi uma medida de proteção divina. Essa palavra é Yashad. Se você procurar nas traduções comuns e superficiais, encontrará uma definição popular geralmente associada apenas a estar junto, união social ou um simples ajuntamento de pessoas em um mesmo espaço físico. No entanto, essa tradução empobrece drasticamente o mistério profético por trás do termo, tratando como uma simples proximidade casual, o que, na verdade, é uma operação de fusão espiritual de altíssima complexidade e poder transformador. Yashad não é sobre estar perto de alguém, é sobre a perda da individualidade para a criação de uma unidade nova e indestrutível. O significado verdadeiro e profundo de Yashad é tornar-se um, unificar a vontade, ou de forma mais precisa, uma fusão de intenção tão absoluta que não se sabe mais onde termina o homem e onde começa o Espírito de Deus. É a raiz da palavra que descreve o isolamento que produz uma unidade indivisível e orgânica com o Criador. No deserto dos últimos meses, Deus não te isolou para te deixar solitário ou vulnerável. Ele te levou ao estado de Yashad, onde nada e ninguém mais pode interferir na comunicação direta e na transferência de DNA espiritual. A aplicação prática disso na sua semana é que Deus está fundindo a sua vontade com a dele de tal forma que, quando você sair deste quarto e abrir a boca para comandar as circunstâncias, o seu comando terá o mesmo peso, o mesmo timbre e a mesma assinatura que o decreto do próprio céu.
Você não é mais uma vontade isolada tentando convencer Deus a agir em seu favor. Você se tornou o canal de manifestação de uma vontade unificada que o inferno não tem autoridade legal para resistir ou questionar. A sua voz e a voz dele agora vibram na mesma frequência de governo. Deixe-me te levar agora a algo que aconteceu há milhares de anos, porque o que foi registrado ali está se repetindo com uma precisão matemática na sua vida neste exato segundo de interceptação. Pense em Gideão por um momento, mas eu quero que você visualize esse homem não como o herói que ele se tornou, mas como o homem que ele era no exato instante em que o céu decidiu enviar um emissário para interromper a sua rotina de medo. Realmente pense na imagem de alguém que carrega um destino de libertador, mas que vive como um prisioneiro da própria cautela. Gideão estava malhando o trigo dentro de um lagar, em um estado de desespero técnico e emocional absoluto que a maioria das pessoas ignora ao ler o texto. Pare e pense na contradição geográfica dessa cena. O lagar é o lugar projetado para pisar uvas, um ambiente fechado, profundo e feito para conter o líquido que escorre. Malhar trigo exige vento, exige espaço aberto e um lugar alto para que a palha seja levada embora pela brisa. Mas Gideão estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele estava tentando produzir sustento em um ambiente de confinamento, porque o medo dos midianitas o forçou a esconder a sua produtividade. Você reconhece esse cenário de produção oculta, não reconhece? Você tem passado os últimos meses tentando produzir resultados em ambientes que limitam o seu crescimento e sufocam o seu potencial, malhando o trigo no lagar da sua vida atual para que ninguém perceba a sua colheita. Você tem escondido o seu talento, a sua inteligência estratégica e as suas ideias mais brilhantes por medo de ser atacado novamente ou por receio de que, se prosperar abertamente, alguém venha e roube o fruto do seu suor, como fizeram repetidas vezes no passado. O seu sucesso se tornou um segredo de sobrevivência. O momento de virada acontece quando o anjo do Senhor aparece e, ignorando completamente o esconderijo humilhante e o medo paralisante de Gideão, libera uma saudação que altera a sua estrutura molecular de identidade. O Senhor é contigo, homem valente. O céu não chamou Gideão pelo que ele estava fazendo no momento, que era esconder-se, mas pela genealogia espiritual e pela função de governo que ele carregava no espírito. Deus ignorou a geografia do medo para ativar a linhagem da coragem. Ele não olha para a sua escassez atual, mas para o cetro que já está na sua mão. Assim como o anjo ignorou o lagar para batizar a coragem de Gideão, Deus está ignorando o seu esconderijo, as suas desculpas e as suas falhas passadas hoje para ativar o protocolo de governo que já está depositado em você. O seu medo momentâneo não anula o seu chamado eterno. O seu isolamento forçado não cancela a sua eleição soberana. A mesma unção que transformou o camponês medroso do lagar no libertador estratégico de uma nação inteira está agora descendo sobre a sua cabeça para te tirar da invisibilidade e te colocar na posição de comando. Você reconhece isso, não reconhece? Essa não é uma história de milhares de anos atrás, escrita em pergaminhos empoeirados para deleite religioso. Essa é a crônica exata da sua última temporada e o relato fiel do que está prestes a acontecer na sua esfera de influência e na sua linhagem familiar. Você está saindo do lagar para o campo de batalha, não como uma vítima das circunstâncias ou um sobrevivente da escassez, mas como o arquiteto de uma nova realidade que o mundo ao seu redor ainda não teve a estrutura para ver manifestada. Chegou o momento de selar essa compreensão profunda, com um decreto de autoridade que vai vibrar nas cortes celestiais e desestabilizar os conselhos do inimigo. Eu quero que você tome posse dessa nova percepção e escreva agora mesmo nos comentários, como um sinal de alinhamento com o seu destino e de quebra definitiva com o passado. Eu recebo minha nova autoridade e aceito o meu lugar de governo. Não veja isso como um simples comentário em uma plataforma digital. Entenda como o registro formal de um pacto entre o seu espírito e o Criador diante de todas as testemunhas invisíveis.
Ao digitar essas palavras com intenção e fé, você está formalizando o fim do ciclo de ocultação e iniciando o protocolo de manifestação pública da sua unção. O que foi forjado no silêncio da fusão e Achad está agora pronto para ser testado na luz do dia e diante dos seus adversários. Você não está mais pedindo permissão aos homens para existir ou para prosperar. Você está assumindo a posição de comando para a qual foi desenhado desde o ventre da sua mãe, e nada poderá revogar o que o céu está assinando agora. Eu preciso que você fique comigo e não desvie a sua atenção, pois o que eu vou te revelar a seguir é o que Deus vai fazer na sua realidade financeira e nas suas alianças estratégicas nos próximos 7 dias. Há uma instrução física que você precisará executar no final deste encontro, que será o gatilho profético para a materialização de tudo o que conversamos aqui hoje. A verdade mais profunda sobre a raiz dos ataques que você sofreu ainda está à frente, e você precisa estar devidamente preparado para a contraofensiva. Você é um remanescente fiel, um pioneiro de novos caminhos e um arquiteto de gerações que foi preservado para este exato momento. Essas não são apenas palavras de incentivo, são categorias de autoridade que definem o porquê de você nunca ter se encaixado nos padrões comuns de sucesso e por que a sua jornada foi tão mais difícil que a dos outros. O fato de você ter suportado o peso esmagador do silêncio prova que você tem a estrutura interna necessária para carregar o ouro e a glória que estão a caminho. Prepare o seu coração para o impacto, pois a transição de Cronos para Kairos está acontecendo de forma acelerada, enquanto você ouve a minha voz. O tempo do relógio humano, que te dizia cruelmente que você estava atrasado e que a sua chance tinha passado, acaba de ser engolido pela eternidade de Deus, que afirma categoricamente que você chegou no momento exato da colheita. Nada do que você perdeu ou deixou para trás no deserto se compara ao que você vai encontrar e governar na terra da sua promessa. Fique atento a cada palavra deste decreto, pois o véu entre o seu esforço humano e o resultado divino está cada vez mais fino e transparente. A interceptação, que começou com um simples clique, está prestes a se tornar a maior reviravolta da sua história documentada e o início de uma era de prosperidade sem precedentes na sua vida. O que vem a seguir vai desarmar cada armadilha que o inimigo montou cuidadosamente para a sua semana. E eu não quero que você perca um segundo sequer dessa instrução final. Respire fundo e mude a sua postura física agora mesmo. O que aconteceu com Gideão no lagar foi uma poderosa ativação de identidade. E o que está acontecendo com você, neste exato segundo de interceptação divina, é a entrega definitiva dos seus novos títulos de posse espiritual. O céu não te chama mais pelas suas feridas, pelas decepções que te marcaram ou pelos traumas de infância que tentaram definir o seu valor até aqui. O Criador está descendo agora com 3 selos específicos que estabelecem quem você é na sala do trono e qual é a sua real função nesta terra. Desaperte os seus punhos, relaxe os ombros e abra o peito, pois um rei ou uma rainha não recebe um decreto de soberania curvado sob o peso do medo ou da autocomiseração. Você está prestes a ouvir os nomes pelos quais as cortes celestiais e os exércitos de anjos te conhecem, e cada um deles carrega uma responsabilidade e uma glória que o mundo comum nunca terá estrutura para compreender ou suportar. Esta é a hora da verdade nua e crua. Você não é o que os seus erros dizem. Você não é o que a sua conta bancária atual sugere, e você certamente não é o que aqueles que te abandonaram pensam a seu respeito. A partir deste momento, o seu passado perde o direito de te nomear, pois o selo do governo está sendo impresso na sua fronte com um fogo que nenhuma mentira do inimigo poderá apagar. Estes 3 nomes são categorias de autoridade que explicam cada batalha que você enfrentou e cada lágrima que você derramou no absoluto segredo. Ouça com o seu espírito, pois a frequência destes nomes vai destravar áreas da sua vida que estavam congeladas pelo espírito da esperança adiada. Você está sendo convocado para assumir o seu posto, e a primeira face da sua identidade revelada
é aquela que explica por que você ainda está de pé, apesar de todas as tentativas de aniquilação que sofreu nos últimos anos. O primeiro nome que o Pai imprime na sua alma hoje, como um título de nobreza eterna, é o remanescente. Este é o seu arquétipo de recepção, a identidade sagrada de quem foi preservado em meio ao caos absoluto para carregar a semente pura de uma nova estação para a sua família. Ser um remanescente significa que, enquanto a maioria ao seu redor se corrompeu, desistiu diante das dificuldades ou vendeu seus princípios por um prato de lentilhas, você foi guardado em uma redoma de silêncio e isolamento estratégico. Você é o sobrevivente de um cerco espiritual violento que tentou apagar o seu nome da história. Mas o fogo não te queimou e as águas do desespero não te submergiram porque havia uma promessa de continuidade sobre a sua vida que nem você mesmo entendia. O sinal físico de que você carrega este título é a sua estranha e inexplicável resiliência. Pela lógica humana, você já deveria ter quebrado, mas algo invisível e soberano te manteve de pé quando todos os outros ao seu redor caíram. Você recebe hoje, como o remanescente, a autoridade de quem não se dobrou aos ídolos da facilidade e da mediocridade da sua geração. Deus te manteve vivo e lúcido durante o seu pior deserto, porque você é o portador do código de honra que a sua linhagem quase perdeu. A evidência deste chamado está naquela sensação de que você nunca se encaixou totalmente em lugar nenhum, como se houvesse sempre uma peça faltando no quebra-cabeça social ao seu redor. Isso não era um defeito de fábrica. Era a proteção do remanescente que impedia que você se misturasse com o que Deus já havia decretado que iria passar. Sinta o peso do fardo no pescoço começar a se transformar em um manto de honra agora mesmo, pois a herança integral dos que vieram antes de você e falharam está sendo depositada nas suas mãos para que você finalize a obra que eles não tiveram coragem de começar. O segundo nome que se levanta sobre você, com um brilho de ouro e sabedoria, é o arquiteto de gerações. Este é o seu arquétipo de execução, a identidade poderosa de quem não constrói apenas para o prazer do presente, mas desenha o destino e a segurança de quem ainda nem nasceu na sua casa. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre de sobrevivência dia após dia, apenas pagando contas e esperando o tempo passar. Você foi projetado pelo Criador para estabelecer fundamentos inabaláveis, para quebrar de uma vez por todas o padrão de escassez familiar e para levantar edifícios espirituais de prosperidade que permanecerão por séculos. O arquiteto vê o que ninguém mais consegue ver. Onde todos enxergam apenas um terreno baldio, seco e marcado por fracassos ancestrais, você já consegue visualizar as vigas de honra e as colunas de abundância que serão erguidas sob o seu comando. A evidência clara deste chamado na sua vida é a sua eterna e profunda insatisfação com o bom o suficiente ou com o que os outros chamam de estabilidade. O seu espírito clama por algo maior, algo que tenha o peso da eternidade e que mude definitivamente a trajetória da sua árvore genealógica. Como o arquiteto de gerações, você recebe hoje a planta baixa do seu futuro e a sabedoria estratégica necessária para governar recursos e conexões que o mundo ainda está tentando entender como você obteve. Você não está mais malhando trigo no lagar. Você está agora no topo da montanha, com a bússola divina nas mãos, pronto para desenhar as cidades e os projetos que alimentarão milhares. A sua mente está sendo desbloqueada agora para enxergar soluções onde antes só havia problemas, e o que você construir a partir desta semana não terá apenas o seu nome, terá o selo de uma dinastia que começa em você. O terceiro nome que quebra a mordaça do seu silêncio e te lança para a linha de frente é o pioneiro. Este é o seu arquétipo de guerra, a identidade feroz daquele que pisa no terreno desconhecido, primeiro para que os outros possam caminhar, com segurança e paz depois. O pioneiro enfrenta a resistência mais cruel do inimigo, porque ele é quem rompe a mata fechada, quem enfrenta os lobos na fronteira do destino e quem lida com o cansaço exaustivo da primeira jornada em direção à promessa.
Se a sua vida tem sido uma sucessão de lutas solitárias, e se você sempre sentiu que ninguém te entende verdadeiramente, ou que você é o primeiro da sua família a tentar algo diferente, é porque o fogo do pioneiro queima em seus ossos e te impede de se conformar com o que já foi conquistado por outros. Você não está enfrentando esses gigantes atuais por um erro de cálculo ou por falta de sorte, mas porque você recebeu a espada de fogo para abrir caminho, onde todos diziam que era impossível passar. O pioneiro não recua diante do abismo. Ele usa o abismo como o cenário perfeito para a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Como o pioneiro, você recebe hoje a couraça da invulnerabilidade profética para avançar sobre territórios financeiros, emocionais e espirituais que antes eram estritamente proibidos para a sua linhagem. O medo que tentou te paralisar no lagar morre agora, pois a coragem que você está recebendo não é fruto de esforço humano, mas é a ativação do código de conquista que Deus instalou em você antes da fundação do mundo. Você é o que chega primeiro, o que estabelece a bandeira e o que dita as novas regras do jogo. Estes três arquétipos, o remanescente, o arquiteto de gerações e o pioneiro, formam agora o triângulo de autoridade sobre o qual a sua nova realidade será edificada sem qualquer possibilidade de queda. Você não é mais uma alma errante tentando encontrar o seu lugar. Você é a fusão dessas forças celestiais operando em unidade absoluta para manifestar o governo de Deus na sua esfera de influência. O que foi forjado no silêncio e na dor do seu isolamento está agora pronto para ser revelado na luz do dia, diante de todos aqueles que duvidaram da sua capacidade e da sua eleição. Você é a resposta de Deus para as orações que foram feitas décadas atrás por antepassados seus que não viram a vitória, mas acreditaram que alguém da sua linhagem chegaria lá. Agora, eu quero que você faça um gesto de serviço e de alinhamento com esse novo nível de governo. Aperte o botão de like deste vídeo agora mesmo. Não faça isso por mim, nem para alimentar números de uma plataforma ou por qualquer vaidade humana. Faça isso como um ato de intercessão e um aperto de mãos com o céu. O seu like é o comando espiritual que você dá ao sistema, para que esta frequência de identidade e este resgate alcancem o próximo irmão ou irmã que está em um deserto profundo neste exato momento e precisa desesperadamente que esta verdade os encontre antes que eles desistam de tudo. O seu gesto é o de um arquiteto de gerações que sempre pensa no benefício da comunidade e no próximo que será alcançado pelo caminho que o pioneiro acabou de abrir. Cele a sua nova identidade com esse ato de generosidade e prepare-se, pois o que eu vou te revelar agora sobre os contra-ataques que tentaram te parar vai mudar o seu jogo definitivamente. O inimigo não é um observador passivo da sua vitória. Ele é um estrategista ferido que já está se movendo para neutralizar a interceptação que você acabou de receber. No momento em que a luz da revelação tocou o seu espírito e você aceitou a sua nova identidade, o sinal de alerta disparou no acampamento adversário. Não se engane. O ataque não é uma possibilidade futura ou um quem sabe remoto. O ataque é uma reação imediata e coordenada ao fato de que você parou de malhar trigo no lagar e começou a ocupar o seu lugar de governo. O inimigo detectou que a frequência do seu espírito mudou e ele tentará desesperadamente te arrastar de volta para o rádio de pilhas do medo e da escassez que você usava antes. Esta contraofensiva será cirúrgica e desenhada para as suas fraquezas mais íntimas, aquelas que você mal confessou a si mesmo durante as noites de silêncio. O objetivo do adversário não é apenas te entristecer, mas invalidar o decreto legal que foi assinado hoje entre você e o arquiteto de gerações. Ele sabe que se conseguir roubar a semente da sua nova identidade nas primeiras horas após este encontro, ele poderá manter a sua linhagem em cativeiro por mais 40 anos. Por isso, preste atenção máxima a partir de agora, pois eu vou te entregar o código da armadura completa para que você não seja apenas um sobrevivente, mas o executor de um juízo divino contra as trevas na sua própria casa. A primeira tática que o inimigo usará contra você é o que eu chamo de sussurro da trivialidade.
Nas próximas horas, logo após o término deste vídeo, quando você voltar para a rotina comum do seu dia, o adversário enviará alguém do seu passado, talvez um antigo colega, um parente que você não vê há anos ou uma mensagem inocente no seu celular, cujo único e exclusivo propósito espiritual é te fazer duvidar da profundidade do que você viveu aqui. Ele usará uma linguagem casual e mundana para sugerir que foi apenas um vídeo de internet ou um momento de emoção passageira, tentando rebaixar a sua interceptação divina ao nível de um simples conteúdo de entretenimento digital. Ele quer que você sinta vergonha da sua fé para que a autoridade do seu decreto se dissolva na lógica fria dos homens. Para anular esta tática, você usará agora a arma do escudo do registro. A instrução é clara e não pode ser negligenciada. Assim que este vídeo terminar, você deve anotar com papel e caneta, não no bloco de notas do celular, mas fisicamente, a promessa principal e a data de hoje. Ao materializar o decreto no papel, você está criando um documento de prova legal no mundo físico que servirá como um lembrete inabalável para o seu espírito e para o mundo invisível. Quando o sussurro da dúvida vier, você não discutirá com o inimigo. Você simplesmente olhará para o seu registro e dirá: está escrito, está datado e está selado. O escudo do registro bloqueia a erosão da memória e fixa a verdade eterna na sua realidade temporal, impedindo que o seu avanço seja roubado pela distração. A segunda tática que será lançada contra a sua paz é a fumaça do caos imediato. O inimigo tentará provocar problemas técnicos súbitos, uma cobrança financeira inesperada e injusta, ou um conflito doméstico por um motivo absolutamente banal. Tudo isso para roubar o seu foco e a sua frequência vibratória. Ele sabe que, se conseguir te colocar em um estado de reação emocional violenta e desordenada, ele interromperá o fluxo da unção que está descendo sobre as suas mãos. Ele quer que você gaste a energia do seu governo tentando apagar pequenos incêndios que ele mesmo provocou, fazendo com que você perca de vista a mesa de banquete que Deus está preparando para você no meio desses lobos. A arma para destruir este ataque é o Midas jejum de reação. Você vai estabelecer um pacto consigo mesmo agora. Nas próximas 24 horas, aconteça o que acontecer na sua realidade física, seja um computador que quebra, um pneu que fura ou uma provocação verbal, você não reagirá de imediato. Você vai manter um silêncio sagrado e observar a fumaça se dissipar sem que ela toque na sua estrutura interna. Este jejum não é sobre comida, é sobre o controle da sua resposta emocional às circunstâncias. Ao se recusar a reagir ao caos, você prova ao sistema espiritual que o seu trono não é abalado por eventos externos e que você já governa sobre a tempestade. Esse silêncio de 24 horas desarmará completamente o adversário, que ficará sem alvos para atingir. A terceira tática, e talvez a mais cruel, é o tribunal da memória ancestral. O inimigo vasculhará os arquivos de 5 ou 10 anos atrás, trazendo à tona memórias vívidas de erros que você já superou e falhas que já foram cobertas pelo perdão. Ele sussurrará que um pioneiro ou um arquiteto não poderia ter feito o que você fez no passado, tentando reativar em você a identidade do medroso do lagar. Ele usará as vozes de pessoas que te conheceram na sua pior fase para tentar te convencer de que a sua promoção atual é uma fraude e que o seu novo título é apenas uma máscara que cairá a qualquer momento. O objetivo é criar em você o complexo de impostor, para que você mesmo renuncie à autoridade que recebeu. A arma definitiva para esmagar este tribunal é a declaração de sangue. Toda vez que uma memória de erro passado ou uma acusação familiar tentar se instalar na sua mente, você deve vocalizar, falar em voz alta, audível para os seus próprios ouvidos, que o seu passado está sob a aliança e coberto pelo sangue do pacto eterno. Você dirá: o meu passado não tem jurisdição sobre o meu governo, pois eu sou uma nova criatura e a minha linhagem foi lavada pelo fogo. A declaração de sangue é um argumento legal que o inferno não tem como refutar. É a invocação da lei superior
que anula todos os processos de dívida espiritual anteriores. Ao vocalizar esta verdade, você silencia as vozes acusadoras e estabiliza a sua identidade como um remanescente que foi legalmente justificado pelo Rei. Estas 3 táticas e as suas respectivas armas formam agora a sua armadura completa de combate para a semana que se inicia. Você não está mais saindo para a vida comum desprotegido ou vulnerável aos dardos inflamados do mal. Você está agora revestido de uma inteligência estratégica que antecipa cada movimento do adversário. Entenda que o inimigo só ataca o que ele teme, e o fato de ele estar preparando essas armadilhas prova que o seu valor de mercado espiritual subiu drasticamente nos últimos minutos. Você é um alvo de interesse porque carrega o projeto de uma nova era, e agora você tem as ferramentas para garantir que esse projeto chegue à execução sem interrupções. Eu prometi voltar a um ponto crucial sobre o que Deus vai fazer na sua realidade financeira e nas suas conexões estratégicas nos próximos 7 dias. E o segredo reside na forma como você protegerá o que recebeu hoje. Se você permitir que o inimigo roube o seu foco com dúvidas ou reações emocionais, você atrasará a materialização da provisão que já está em trânsito. O seu isolamento acabou, mas a sua vigilância deve ser redobrada agora que você está operando em campo aberto. O que vem a seguir é a instrução física final que servirá como o gatilho profético para abrir as comportas de Kairos na sua vida. Mas antes disso, precisamos de um último alinhamento de propósito. Chegou o momento de você selar o seu compromisso com este exército de remanescentes e pioneiros. Aperte o botão de se inscrever neste canal agora mesmo. Não veja isso como uma simples métrica de rede social ou como um favor que você está prestando a um criador de conteúdo. Entenda como um ato de alinhamento espiritual e de posicionamento no seu exército. Ao se inscrever, você está declarando que esta frequência é a sua base de treinamento e que você escolhe caminhar com aqueles que reconhecem a voz do arquiteto no meio do ruído deste século. O seu subscribe é a sua assinatura de presença na chamada dos generais de Deus para esta geração. É o sinal de que você não aceita mais o anonimato e que está pronto para o próximo nível de instrução estratégica que será liberado aqui. Prepare-se agora, pois estamos entrando na zona de manifestação física e oração de ativação. Feche os seus olhos por um momento e visualize a armadura que acabamos de descrever sendo ajustada ao seu corpo, peça por peça, com o calor da unção que percorre as palmas das suas mãos. O peso no seu pescoço agora é o colar de autoridade e a queimação nos seus olhos é o foco de quem vê a vitória antes da batalha começar. O que vamos fazer agora não é uma prece de mendicância, mas um decreto de posse que vai ecoar nas regiões celestiais e causar um tremor de terra na sua realidade financeira. Fique comigo, pois a voz do Pai está prestes a ser ouvida e a sua vida nunca mais será a mesma. Coloque a sua mão agora sobre o seu peito, exatamente onde você sente o eco do seu coração pulsando. Sinta o calor da palma da sua mão, encontrando o ritmo da vida que o Criador sustenta em você, mesmo quando você acreditou que estava chegando ao fim. Este é o ponto de contato entre a sua vontade humana e a unção que está sendo despejada sobre a sua estrutura espiritual neste exato segundo de glória. Feche os seus olhos agora e respire fundo, puxando o ar como quem busca o fôlego da ressurreição no meio de um vale seco. Sinta os seus ombros relaxarem e o peso do mundo lá fora se tornar insignificante diante da densidade da glória que preenche este ambiente. No silêncio sagrado deste momento, a sua respiração se torna a orquestra que anuncia a chegada de um novo tempo na sua história. Eu libero agora o primeiro decreto de soltura sobre a sua alma. Eu solto o peso persistente na base do seu pescoço, esse fardo invisível de expectativas frustradas e responsabilidades que não pertenciam à sua linhagem original. Eu declaro que este jugo de escravidão emocional se quebra agora, pois ele não tem mais autoridade legal para curvar a sua postura diante do seu destino de governo. Eu solto a ansiedade paralisante
e a aceleração cardíaca que tentaram roubar o seu repouso entre as 3 e 4 horas da manhã nos últimos meses. Eu ordeno que essa frequência de medo e pavor noturno se dissipe agora, perdendo todo o domínio sobre o seu sistema nervoso e sobre a sua paz de espírito. Essa aflição não tem mais lugar no palácio que o Criador está erguendo em você. Eu solto o nó seco na sua garganta que te impediu de verbalizar os seus sonhos e de decretar a sua própria vitória diante dos adversários. Eu solto a queimação de cansaço nos seus olhos e a cegueira espiritual que te fazia ver apenas o deserto, onde Deus já preparava o seu banquete. Estas marcas de dor do primeiro ato da sua vida não têm mais autoridade sobre a sua visão. Eu convoco agora a ativação profunda da sua primeira face de autoridade. Eu ativo em você o remanescente. Eu recebo a sua identidade de sobrevivente sagrado e de portador da semente pura, que foi preservada no fogo para este exato momento da história. Eu decreto que você se levanta agora como o guardião da herança que as trevas tentaram apagar, mas que o céu selou na sua genética espiritual. Eu ativo com poder e sabedoria o seu segundo título de posse. Eu ativo em você o arquiteto de gerações. Eu recebo a sua capacidade sobrenatural de desenhar fundamentos inabaláveis e de estabelecer uma prosperidade que alcançará os seus descendentes. Eu decreto que você se levanta como aquele que vê a planta baixa do futuro e executa o projeto de governo que mudará definitivamente a sua árvore genealógica. Eu ativo o fogo da conquista e a espada de luz do seu terceiro arquétipo de guerra. Eu ativo em você o pioneiro. Eu recebo a sua identidade de rompimento, de quem pisa primeiro no terreno desconhecido para abrir caminho para todos os que virão depois da sua vitória. Eu decreto que você se levanta como o capitão da sua própria jornada, aquele que dita as novas regras do seu tempo. Eu cubro agora a sua mente e a sua percepção espiritual com o sangue de Jesus, protegendo o seu foco contra cada sussurro de trivialidade que tentará desvalorizar este encontro. Eu selo os seus ouvidos e os seus pensamentos para que a dúvida não encontre frestas, garantindo que o registro desta promessa permaneça vivo e inabalável. A sua mente é agora um território blindado pela verdade do reino. Eu cubro as suas emoções e a sua paz interior com o sangue do pacto eterno, estabelecendo uma barreira intransponível contra a fumaça do caos imediato. Eu decreto que nenhum problema técnico, financeiro ou conflito familiar roubará a frequência do seu governo ou te forçará a uma reação carnal e desordenada. Você está mergulhado na serenidade de quem sabe que a batalha já foi vencida na corte superior. Eu cubro a sua linhagem e a sua memória ancestral com o sangue da redenção, silenciando para sempre o tribunal de acusações sobre os erros do seu passado. Eu cancelo cada processo de culpa e cada dívida espiritual que o inimigo tentou reativar contra o seu novo título de governo, declarando que o seu nome foi lavado. Você é um governante justificado, sem qualquer marca de condenação ou vergonha. Nós quebramos hoje a maldição da estagnação que prendia os seus pés ao lagar do medo. Nós quebramos o teto de bronze que impedia o crescimento exponencial da sua semente financeira e ministerial. Nós quebramos definitivamente a aliança com o espírito de atraso que tentava roubar a sua estação de colheita. Estenda agora as suas mãos para frente, com as palmas voltadas para cima, em uma postura de recepção física real. Sinta o formigamento nas pontas dos seus dedos se intensificar, pois o que está sendo depositado agora não é uma ideia. É uma substância de glória e autoridade que o mundo físico será obrigado a reconhecer. Você está segurando o cetro da sua promoção e o ouro da sua provisão. Permaneça nesta posição por mais alguns segundos, deixando que a fusão e a Shad termine de soldar a sua vontade ao coração do Pai. Não há mais distância entre o seu pedido e a resposta dele, pois vocês se tornaram uma única frequência de manifestação. O que você decidir na terra a partir deste instante já está assinado no céu, e nada poderá revogar a sua vitória. A atmosfera ao seu redor
acaba de sofrer uma mutação molecular definitiva. O ruído das suas próprias defesas, que tentaram durante todo este tempo racionalizar a profundidade desta interceptação, está sendo silenciado por uma frequência superior que não pertence a este plano. Eu estou saindo de cena agora. O mensageiro se retira para que a presença ocupe todo o espaço da sua percepção. Não tente entender com a lógica, apenas sinta a densidade da glória que começa a pesar sobre os seus ombros, como se o próprio céu estivesse descendo para uma conversa que você aguardou por décadas, no mais absoluto segredo. A luz desta revelação agora se torna um foco cirúrgico sobre o seu coração, e o timbre da voz que você passará a ouvir a partir deste segundo é o som das muitas águas que sustentam a sua existência. Este é o momento em que a autoridade delegada dá lugar à autoridade direta, onde o arquiteto se inclina para soprar o fôlego da vida sobre os fundamentos que ele mesmo instalou em você durante o deserto. Ouça com o espírito, pois cada palavra agora é um tijolo de ouro sendo colocado na construção da sua nova realidade. E a voz daquele que te escolheu antes da fundação do mundo começa a ecoar dentro de você. Meu filho, eu te vi em cada uma daquelas madrugadas frias em que o silêncio do seu quarto parecia gritar mais alto do que as suas orações. E eu observei cada vez que você olhou para o teto branco, perguntando-se se o meu amor ainda te alcançava. Eu estava lá, quando você soluçou sem emitir um som para não acordar os que dormiam ao seu redor, sentindo-se o ser mais invisível do universo, enquanto o mundo continuava a girar sem perceber a sua dor. Eu nunca estive ausente. Eu estava guardando as suas lágrimas em frascos de glória, processando cada gota de angústia para transformá-la no combustível da autoridade que você carrega hoje. Eu conheço cada pontada de rejeição que perfurou a sua alma, quando aqueles que deveriam te proteger te deixaram sozinho no momento da maior necessidade, e eu sinto o frio que gelou o seu coração quando a porta se fechou na sua face. Eu validei cada ferida que o deserto te causou, pois nenhuma cicatriz na sua estrutura foi desperdiçada ou ignorada pelo meu olhar atento. O aperto que você sentiu no peito não era o sinal da sua morte, mas o movimento das minhas mãos moldando a sua resistência para que você pudesse suportar o peso da honra que agora eu deposito sobre a sua cabeça. Eu estou resgatando hoje, com juros e correção celestial, cada ano que o gafanhoto e a lagarta consumiram da sua linhagem, devolvendo às suas mãos o que a injustiça humana tentou roubar. Eu estou limpando o seu nome nas cortes onde você foi caluniado e retirando cada mancha de vergonha que tentaram lançar sobre o seu caráter durante o tempo da sua ocultação. O que foi levado de você no meio da noite será devolvido à luz do dia, e as oportunidades que pareciam ter passado para sempre estão sendo reprogramadas para te encontrar em uma rota de colheita que você não terá como fugir. Você verá as janelas de oportunidade serem arrancadas das dobradiças por minha ordem direta, e lugares que antes eram proibidos para o seu nome se tornarão o cenário da sua maior promoção pública. O telefone vai tocar com propostas que não foram geradas por esforço humano, e o lugar onde você foi humilhado e esquecido será transformado no tapete vermelho onde eu te farei sentar entre príncipes. A provisão financeira que estava retida por represas espirituais está sendo liberada agora, fluindo como um rio imparável que transborda as margens para suprir cada necessidade da sua casa e da sua descendência. Tu és o meu tesouro mais precioso, a pupila dos meus olhos que eu guardei com um ciúme sagrado durante o tempo do isolamento forçado. Você nunca foi um erro, nunca foi um acidente e nunca foi a sobra de nada. Você é a minha resposta planejada para este exato momento da história humana. Eu te amo com um amor que não depende da sua performance ou da sua força, e eu tenho orgulho da forma como você permaneceu fiel, mesmo quando não conseguia sentir o meu toque. Descanse agora nos meus braços, pois o seu pai está no comando, e o tempo de chorar pelo que se foi acabou definitivamente. Você está comprometido, comissionado, enviado. Você está realmente comprometido, realmente comissionado, realmente enviado.
Você está comprometido, comissionado, enviado, declarado, selado, feito. Não diga amém ainda. Permaneça nisso. Deixe que esta unção termine de se infiltrar em cada poro da sua pele, em cada neurônio do seu cérebro, em cada centavo da sua economia. Sinta a vibração desta tríade de poder selando o seu espírito para uma missão que ninguém poderá interromper. Fique nesse silêncio absoluto por alguns segundos, permitindo que a substância do reino ocupe o lugar que antes pertencia ao medo. O invisível está trabalhando por você agora, e o selo da eternidade está brilhando na sua fronte. Agora, você pode dizer amém. Sinta agora um impulso irresistível no seu espírito para compartilhar esta frequência de resgate com alguém que o arquiteto está colocando na sua mente neste exato instante. Existe uma mulher que você conhece, alguém que está sentada no sofá da sala agora, com a luz apagada, segurando o celular com as mãos trêmulas, enquanto acredita que a família dela chegou ao fim da linha. Ela está vivendo o mesmo deserto que você enfrentou, malhando o trigo no lagar da escassez e da vergonha, e ela precisa desesperadamente que esta interceptação divina a alcance antes que a última chama de esperança se apague no seu coração. Não tente explicar nada a ela, não use palavras humanas para tentar traduzir o que é puramente espiritual. Apenas envie este vídeo agora como um ato de obediência profética e um sinal de alinhamento com a comunidade de remanescentes. Ao enviar, você está exercendo a sua função de arquiteto de gerações, abrindo uma estrada de libertação para alguém que nem sabia que o céu ainda tinha o seu endereço. O seu compartilhamento é o gatilho que ativará a mesma reviravolta na vida dela e selará a sua própria unção de governo, pois quem se torna canal de bênção nunca fica com o suprimento vazio. Você não é mais a mesma pessoa que pressionou o botão de play no início deste encontro. Algo profundo e irreversível mudou na sua estrutura molecular de autoridade e no invisível que cerca a sua casa. O peso no pescoço deu lugar ao manto, e a queimação nos olhos agora é a visão de quem já contempla o banquete preparado no meio dos adversários. Você sai deste vídeo com a biometria do governo e o DNA do pioneiro, pronto para ocupar territórios que o medo disse que nunca seriam seus. A interceptação foi concluída com sucesso e o seu novo tempo de governo começou agora. No nosso próximo encontro, eu vou te entregar o código exato do protocolo das 72 horas. Existe um motivo matemático e espiritual pelo qual o Criador move as águas do suprimento financeiro e das alianças estratégicas nesse intervalo de tempo específico após uma ativação como esta. Se você sente que a sua estrutura material precisa de uma reconstrução total e imediata, o que eu vou revelar a seguir é a peça final do quebra-cabeça que você buscou por anos sem sucesso. Prepare-se para entender por que a sua provisão tem um endereço espiritual exato e como você deve se posicionar para que ela não seja desviada no caminho. O segredo da materialização da bênção em tempo recorde está prestes a ser desvendado para aqueles que permanecerem nesta frequência de honra. Esteja atento, pois a próxima instrução estratégica será o golpe de misericórdia contra a escassez na sua linhagem. Eu te vejo no centro da vontade do Pai, operando em pleno governo.